Anza a todos aqueles que estão aqui conosco. Bom dia, sejam bem-vindos. Sintam-se em casa por esses minutos que nós vamos estar aqui reunidos em nome do Cristo, nosso Senhor e Mestre. Falar que eu estou feliz, eu acho que o próprio exemplo de sentir a felicidade transmitida através do nosso corpo físico já está definido no meu sorriso. Porque hoje, agora, depois de alguns meses sem estar com vocês, mesmo que seja de forma virtual, eu estou aqui e eu nunca gosto de falar. Matando a saudade, eu gosto de falar curtindo a saudade, porque a saudade é o amor que fica. Então, se a gente sentiu saudade, é porque nós estamos ligados emocionalmente uns com os outros. Então, nesta manhã, eu queria dizer que é uma gratidão assim indescritível poder ter a oportunidade que vocês me oferecem sempre de ficar aqui, mesmo que seja por uma hora e pouco, porque isso daí alimenta tanto o meu espírito para continuar na caminhada evolutiva, porque a gente tem tanto para aprender. E sou a primeira aluna nesse aprendizado. Então, poder estar aqui recebendo todo esse carinho, toda essa emanação de energias, até mesmo por aqueles que entram e não falam, ou até mesmo não colocam nenhuma mensagem no chat, não importa, o que importa é que eu sinto a vibração de todos vocês. Então, hoje o Evangelho, enquanto a Marli estava fazendo a prece, me veio uma frase mental muito forte. Porque nós viemos hoje para conversarmos, apesar de só eu que vou falar, né? Mas automaticamente as reflexões vêm à nossa mente e vocês depois vão colocar isso de alguma forma para mim, de algum momento a gente vai se conectar sobre o Evangelho. E a frase que me veio é: conhece-te a ti mesmo. E a palavra que define o evangelho de hoje, que ela veio como redescubra-se. Ontem eu ouvindo, assim, eu falo que às vezes a gente pode ouvir várias e várias mensagens no nosso dia a dia. Sejam mensagens relacionadas a trabalho, sejam mensagens relacionadas a relacionamentos familiares, ligados ou não à nossa religião, mas em qualquer momento da nossa vida, no nosso dia, a gente recebe um recadinho de amor da espiritualidade. E ontem nós fomos fazer as entregas de cestas para as famílias que a gente atende aqui em Itaí, que não são muitas, mas são aquelas que são atendidas por um grupo de pessoas da nossa casa que acompanha o ano inteiro e no final do ano a gente faz essa cesta especial que é de Natal. E vendo as casas, uma das crianças que foi fazer depois da prece, o Pai Nosso que todo mundo conhece, o pão nosso de cada dia, quando eu fiquei pensando não na questão do alimento que estava sendo ali entregue, porque nós temos duas tarefeiras aqui que são as que acompanham a Lorraine e a Neta, as famílias o ano inteiro, e daí a nossa equipe, que são quatro, cinco, seis pessoas que vão fazer só essa entrega de Natal e ver o trabalho delas, né? Eu estava até conversando com uma irmã querida, a Hortência, depois, a respeito disso. E quando veio essa frase do Pai Nosso, o pão nosso de cada dia, eu fiquei imaginando o quanto nós seríamos mais robustos em termos de fé, o quanto nós seríamos mais fortalecidos em termos de gratidão, se nós conseguíssemos entender o significado do pão nosso de cada dia através da mensagem deixada pelo Cristo, como sendo esta o nosso alimento, mesmo que fosse aos poucos o nosso entendimento se transformando em ação, porque essa é a nossa dificuldade, né? A gente fala, mas na hora de materializar em ações, o nosso orgulho e o nosso egoísmo não nos permite ser intensos nessa busca da nossa transformação. Então, ontem, pensando sobre isso, e principalmente no evangelho que seria hoje, o redescubra-se, como eu já disse, quando fiz essa palestra, mas de uma forma mais motivacional, profissional e sem entrar, mas a gente sabe que não tem como, de uma forma ou de outra, a gente acaba entrando no campo religioso.
ou talvez dizendo de uma forma mais profunda, no campo espiritual. Hoje eu posso me abrir aqui e falar ligado diretamente à doutrina espírita. Então, quando veio essa frase, redescubra-se, foi exatamente a conexão que nós, no nosso dia a dia, eu não vou falar nem de encarnações e mais encarnações, reencarnações e mais reencarnações, que a gente vai mudando a nossa intensidade com relação à conexão com a espiritualidade. Mas colocando aqui agora no nosso dia a dia. Quantas e quantas vezes nós temos atitudes que às vezes a gente nem observa, vamos observar depois, que mostram claramente para nós, de uma forma bem objetiva, o quanto nós nos desconectamos com o divino. O quanto nós poderíamos, em qualquer palavra, em qualquer pensamento, em qualquer olhar, em qualquer sorriso, vivenciar esse pão nosso de cada dia, porque ele fala a cada dia, ele não fala todos os dias. E como o próprio Evangelho fala, um dia após o outro. Um dia de cada vez. E nós ainda continuamos alimentando em nós, nessa vida que nós levamos, e parece que a cada dia, eu não sei se é só aqui em Itaí, mas acredito depois vocês podem me falar que aí, na vida de vocês também, dá a impressão que o tempo ele não está mais nem voando. Ele está indo numa velocidade que a gente não tem palavras para mensurar como as coisas estão passando rápido demais. Hoje a gente vai encontrar com alguém e você fala, nossa, quanto tempo faz que a gente não se vê? Antes você falaria um mês, um ano, não, agora fazem 4, 5 anos, você fala, nossa, tudo isso. Está correndo o tempo de uma forma tamanha que até o nosso cérebro não está conseguindo conectar a quantidade de oportunidades que nós deixamos de vivenciar nesse curto espaço de tempo. E quando eu falo curto de espaço de tempo, e a gente dá a denominação de 5 anos, 10 anos, 4 anos, 3 anos, quando se compara à eternidade. Mas colocando aqui no nosso dia a dia, é um tempo muito, mas muito pequeno para a eternidade. Mas para nós que não sabemos qual vai ser o nosso tempo físico, ocupando aqui esse corpo carnal, é necessário que a gente comece a se preocupar. E quando eu falo preocupar, não é no sentido de desespero, não é no sentido, mas preocupar, ocupar-se de valorizar as oportunidades que estão acontecendo e que nós estamos deixando passar. Porque na grande maioria das vezes, como eu disse no outro evangelho, que para mim também é um evangelho, apesar de ser uma palestra reflexiva e motivacional, nós estamos em dois caminhos de ansiedade, de aflição, deixando a oportunidade do agora passar como se fosse a água entre os nossos dedos, sem segurar. E quando eu falo segurar, é no sentido de aprender. Mas não é aprender no sentido de aprendizado, mas no sentido de guardar para dentro de nós tudo aquilo que o Cristo nos trouxe de uma forma simples e que nós já passamos mais de 2000 anos tentando aprender e não conseguimos de uma forma efetiva. Porque basta a gente ser testado no nosso orgulho e no nosso egoísmo que a gente já volta a alimentar os nossos instintos passados. E trazemos para nós, ao invés da lei do amor, a lei do dente por dente e olho por olho. Da mesma forma que eu for ferida, da mesma forma que eu for testada, eu vou retribuir. Não da forma como Jesus nos disse, através do seu pão de cada dia. E esse pão de cada dia envolve uma série de situações. Ele envolve a gratidão, ele envolve o perdão, ele envolve a empatia, ele envolve a reflexão sobre as nossas atitudes para que dentro disso a gente traga mais compaixão, mais sabedoria para as nossas escolhas, mais discernimento. Porque em momento algum Jesus nos disse que seria fácil segui-lo. Nunca. Não existe nenhum lugar que está escrito assim. Jesus nos disse: vai ser fácil a caminhada até o Pai através dos meus ensinamentos.
Ele disse: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chegará ao Pai se não for por mim. Só que nesse contexto, e respeitando a individualidade de cada um de nós, pois somos joias preciosas que o Pai conhece cada uma, o seu pensamento, a sua forma de agir, o seu grau de evolução. Então, dentro desse contexto, Jesus deu a lição de casa, mas para que cada um de nós, enquanto alunos nessa terra chamada escola da vida, nós estudássemos, aprendêssemos e passássemos pelas provas para irmos a cada degrau da nossa evolução com o nosso aprendizado, de acordo com o nosso esforço, com o nosso trabalho e com o nosso merecimento. Então, dentro de todo esse contexto, quando a gente fala apenas a palavra redescubra-se, ela vem hoje, e eu estou falando isso hoje porque quando eu fiz essa palestra ou esse evangelho, era uma outra Jaqueline. A Jaqueline que está aqui hoje, passados, isso foi dia 16, hoje é dia 21. Então, passados esses 5 dias, já houve outra transformação, já houve outro entendimento, já houve outra visão. Porque essa redescobrir-se, ou redescubra-se, é uma forma de mostrar para nós que nós já tínhamos uma descoberta. O que acontece é que no decorrer da nossa caminhada evolutiva, nós vamos nos perdendo nessa conexão com o divino. E quando a gente se perde nessa conexão com o divino, só tem duas escolhas na vida. A gente não fala sempre na doutrina, ou você vai pelo amor, ou você vai pela dor. Aqui a dor significa a gente deixar de escolher o amor, que é o que o Cristo nos trouxe, e continuarmos fazendo as nossas escolhas pela chamada dor, que nada mais é o nosso egoísmo e o nosso orgulho diante da nossa vida deste mundo. Nossos irmãos evangélicos não falam, você vai ser do mundo, ou até mesmo das coisas que o mundo te oferece, ou você vai ser das coisas que Deus oferece. A doutrina espírita, a mesma coisa. Só que nós falamos experiências, oportunidades e mais do que isso, dependendo do tamanho da dor, provas de fé. Então, essas escolhas, quando a gente opta pelo orgulho e pelo egoísmo, nós estamos vivenciando a insensatez do mundo. Nós estamos vivenciando ainda tudo aquilo que a gente já trouxe de outras encarnações e até mesmo desta encarnação, de forma duvidosa, de forma incoerente, de forma deturpada, que já vem lá do nosso primeiro momento aqui neste planeta, porque já fomos educados por aqueles que nos colocaram no mundo, que nós chamamos de família através dos nossos pais, ou fomos educados de uma outra forma, quando não fomos vindos para um lar estruturado, a gente sabe. Ou às vezes nós fomos educados só por uma mãe, ou só por um pai, ou só por uma avó, ou só por uma pessoa, entre aspas, que não faz parte do nosso círculo familiar, mas pode ter sido de uma instituição. Não importa. De uma forma ou de outra, nós recebemos dessa sociedade, daquela que nós escolhemos lá no plano espiritual para fazermos parte. Viemos para essa célula familiar, não importa se dentro dos padrões que a gente conhece ou fora dos padrões que a gente conhece, mas fomos educados com muitos traumas, com muitas crenças, com muitas dores que transformamos em sofrimento e trazemos até esse momento de hoje. Por isso que a gente se perdeu da nossa essência divina. Por isso que a gente perdeu essa conexão. Por isso que muitas vezes a gente ainda se esconde na resposta que damos ao outro,
Quando nós falamos que nós não podemos ser melhores, que é difícil entender os ensinamentos do Cristo, porque não fomos amados na nossa infância, porque fomos traumatizados e não quisemos abrir o espaço para entender que sempre há uma transformação. Sempre há um momento de escolha da gente falar: eu não quero mais isso na minha vida. Eu quero mudar. Eu não posso mais atribuir àqueles que eu denominei como pai, mãe, vó, tio, uma pessoa desconhecida que ocupou o papel de pai ou de mãe, não importa o nome que eu dê. Mas também são espíritos que estão aqui buscando a sua evolução. E que muitas vezes a gente se apega ao título. Minha mãe não me amou, meu pai não me amou, minha avó não me amou, meu tio não me amou, minha tia não me amou. E a gente esquece que são espíritos que estão como pais, como mães, como avós, como tios, como não importa a denominação. E que só deram para nós aquilo que estavam prontos para oferecer, porque é o que tinham. Talvez eles não tiveram ou tiveram e não aproveitaram a oportunidade que nós estamos tendo através da doutrina de entender tudo isso. É fácil? De forma alguma, não é fácil. Não é fácil porque nós temos que trazer transformações para a nossa existência, trazer mudanças para a nossa existência. E é muito difícil nós sairmos da nossa zona de conforto, onde a gente sente-se seguro, onde a gente sente muitas vezes protegido, e tudo isso é uma falsa proteção, é uma insegurança que às vezes se a gente resolvesse falar, agora é o momento da minha busca interna, do meu autoconhecimento, do meu autodescobrimento, que é o redescubra-se. Mas a gente vai começar a entender primeiro. Eu sou filho de Deus, isso ninguém tira de mim. Não importa até mesmo os irmãos que falam que não acreditam no divino. De uma forma ou de outra, nós não viemos ao acaso. E nem viemos do acaso. Nós viemos de algo muito maior. Então, todos nós somos filhos e filhas de Deus. Esse é o primeiro ponto que a gente não pode se esquecer. Nós viemos para este planeta, apesar de termos todos esses espaços e períodos na nossa vida de convivência um com os outros, seja na família, seja na escola, seja no meio religioso, seja no trabalho, seja no lazer. Nós não podemos nunca nos esquecer que nós estamos aqui de uma forma individual. Nós vivenciamos o coletivo, mas somos individuais na nossa transformação, no nosso autoconhecimento, no nosso autodescobrimento. Por quê? Porque nós somos únicos. E a grande maioria das nossas dores, que nós continuamos amargando em sofrimento, é porque a gente não quer entender esse primeiro princípio. Nós viemos aqui numa carência tão grande que a primeira coisa que a gente coloca aqui na nossa pauta de evolução, que deveria ser o autoconhecimento, a gente coloca a aceitação. A todo e qualquer custo, nós queremos ser aceitos. Em todos os momentos da nossa vida, nós pagamos qualquer preço para que o outro nos valide e nos aceite. Aquele que se autoconhece, nem que seja só um pouquinho. Aquele que se auto-ama, nem que seja só um pouquinho. Ele vai vir aqui para unir, para aumentar, para expandir amor e não para dividir. Porque quando nós não nos autoconhecemos, não nos auto-amamos, automaticamente a gente vai transferir através da aceitação isso para o outro. E há uma falta de respeito tamanha nossa quando nós fazemos isso, porque nós damos para o outro a responsabilidade
de cuidar da vida dele e também ser responsável pela nossa. E se nós estamos num planeta de aprendizado, de prova e expiação, chega a ser uma crueldade a gente passar para o outro toda a responsabilidade do meu aprendizado, do meu autoconhecimento, de tudo aquilo que eu necessito buscar, porque eu me comprometi na pátria espiritual a fazer isso e não fiz. Para que eu possa depois voltar à pátria espiritual com o meu discurso pronto para a espiritualidade falando. Eu não pude ser assim. Eu não pude fazer isso. Eu não pude ser um trabalhador nem da primeira hora e nem da última hora na obra do Cristo. Eu não pude dar a minha parcela com a qual eu me comprometi antes de reencarnar, porque eu tenho uma lista aqui de irmãos e irmãs que fizeram parte do meu convívio lá no planeta Terra, e como foi muito tumultuado essa convivência, eu deixei de realizar a principal proposta pela qual eu pedi a minha reencarnação. Então, quando a gente começa a ir analisando todos esses pontos, nós vamos entender que a palavra redescubra-se é nós voltarmos para dentro de nós. Pedirmos para a espiritualidade nos intuir do nosso compromisso, já que a gente esqueceu, porque se a gente tivesse lembrado, a gente não fazia metade do que a gente faz. E começar a pontuar o que eu preciso fazer para me descobrir novamente como filha e filho de Deus. Esse é o verdadeiro redescubra-se. É nós não estarmos mais tão frágeis na nossa fé, tão frágeis no nosso autoconhecimento, que a gente esteja vivenciando uma era tão futurista como a que a gente vivencia hoje. Que se nós levássemos aos nossos avós, aos nossos bisavós, que já estão na pátria espiritual, a informação de que hoje nós conversaríamos por uma hora através de uma telinha em qualquer parte do universo, não é só no nosso estado. Eles iam falar, mas como isso? E hoje a gente já sabe que se formos pegar livros e livros psicografados por Chico, há 40, 50, 60 anos atrás, eles já diziam coisas que estão acontecendo agora e que ainda irão acontecer nos próximos anos. Então, o que explica isso? Explica exatamente o que a gente já teria que ter nítido na nossa mente. Deus é o nosso Pai e sabe de tudo. O que aconteceu conosco, o que acontece conosco e o que irá acontecer conosco. A prova disso é que muitas e muitas e muitas informações estão já se manifestaram, estão se manifestando em termos de situações que a gente está vivenciando e a gente ainda continua com o véu. A gente ainda continua nessa necessidade de aceitação pelo outro, de uma forma geral, eu diria até mundial. E com isso a gente vai mantendo, alimentando essa inversão de valores. Daí nós vamos vivendo mais para o mundo do que para o reino de Deus. Esse é o verdadeiro redescubra-se. E mais difícil do que isso ainda é que nós estamos passando essa herança falha, equivocada para aqueles que estão vindo. A grande virada de chave nossa vai ser quando nós começarmos a acreditar que a espiritualidade é tão generosa, que eles vivenciam tanto essa determinação de Deus, nosso Pai, de sermos amados e protegidos, é uma determinação de amor. Que nós vamos começar a compreender
que mesmo ainda nós querendo manter essa cegueira espiritual, a nossa autodescoberta vem. A única diferença é que a espiritualidade vem trazendo uma série de informações e aqueles que estiverem abertos para recebê-las e executá-las terão menos sofrimento pela escolha que fizerem. E aqueles que não quiserem enxergar e se manter na cegueira espiritual terão uma dose maior de sofrimento, mas não por Deus, por eles próprios. Porque nós temos o livre-arbítrio para escolher transformar. Mas como eu disse, o nosso medo, ou talvez a nossa ociosidade espiritual de não querer a mudança, faz com que a gente ainda queira se manter nessa zona de conforto. Mas isso vai fazer só com que a gente vá protelando os nossos momentos de alegria e de felicidade. Porque apesar da gente ouvir mesmo que a felicidade não é deste mundo, ela pode se tornar deste mundo. E ela vai se tornar a partir do momento que nós escolhermos. Eu fico vendo, às vezes, hoje, tudo é evangelho para mim. Tudo é lição de casa. E ainda comentando até com a Thelma, e eu posso até falar a memória, não sei se foi com a Thelma ou com o Alfredo, mas eu sei que eu comentei. Depois dessa experiência que eu vivenciei alguns meses atrás, a minha vontade de servir, eu já achava que ela era pequena. Aí depois eu descobri que ela era ínfima. Mas conversando com a espiritualidade, eu falei: me ajudem, pelo amor de Deus, me deem mais uma chance, porque eu prometo que eu triplico essa vontade de trabalhar. E eles generosos, eu acredito até que o meu mentor até sorriu para mim, porque ele tem que ser firme, porque se ele não for firme, eu tento driblar. Eu tento falar, viu? Por favor, eu sou vó, então meu tempo tá meio curto. Nem a Valentina ele deixa passar batido, dá um sorrisinho, mas fala: vamos lá, Jaqueline, você precisa disso, porque a Valentina lá está como sua neta. Ela não é sua neta. Talvez a proposta dela de trabalho seja muito maior que a sua. Ela ainda ainda, como diz, a gente fala, cantor quando vai, que canta muito, o que a gente fala? Ai, dá uma capelinha para nós, é esse o termo, né, que a gente usa, quando ele canta um pedacinho da música. E esses espíritos que estão reencarnando, eles estão dando uma capelinha da evolução espiritual que a gente precisa, quando eles falam coisas que a gente fala, gente, mas como que ele falou isso? Como que ela falou isso? Como que percebeu isso? Como que percebeu aquilo? Eu me emocionei agora, sexta-feira, observando, óbvio, que tinha outros formandos com a Valentina, mas o nosso olho egoísta, ele foca nos nossos, né? E eu vendo ela se emocionar com o discurso da professora, despedindo deles, dando até logo. Eu falei, meu Deus, ela tem 6 anos. E ela chorou. E eu fico imaginando o quanto nos falta sensibilidade, não porque a espiritualidade chora, pela nossa falta de sensibilidade com as oportunidades que ele nos dão. Mas talvez eles tenham que se esforçar o dobro para mostrar para cada um de nós o óbvio. E o quanto a gente não poderia estar fazendo muito mais. E a gente vai, a cada dia, diminuindo o nosso ritmo de conexão com a espiritualidade. Nós temos 12 meses no ano. 12 meses no ano. Meu evangelho agora de quinta-feira, porque eu vou fazer o evangelho quinta-feira, olha como Deus me abençoa. Quinta-feira eu vou estar na casa espírita, fazendo o evangelho. E vocês vão ser os primeiros a saber qual vai ser o tema do evangelho da quinta-feira no Bezerra de Menezes. Natal todo dia. Porque nós temos 12 meses no ano. E só no mês de dezembro, do dia 1º
até o dia 25, porque no dia 26 a gente já se transforma. É que a gente vivencia esse espírito de solidariedade, de caridade, de gratidão, de união, de compaixão. Da impressão desses 25 dias definirem os filhos de Deus de 365 dias. Quando para nós, espíritos em evolução, a gente deveria ter esse sentimento constantemente. Mesmo que durante o nosso dia ele fosse um pouco alterado, eu falo que ele não seria nem bipolar, ele seria tripolar, porque a gente muda muito, né? Falam de humor, mas não importa. Eu falo até de atitudes constantemente. Mas que a gente entendesse que a coisa mais difícil que deve ser para a espiritualidade na nossa transformação é que eles nunca desistiram de nós. E nós, com essas atitudes, a gente mostra para a espiritualidade que a gente constantemente desiste de nós. Quando a gente traz o sofrimento para a nossa vida, seja através de uma decepção, seja através de uma prova de fé que a gente está passando ou a gente sente que vai passar e já desaba, já começa muitas vezes a blasfemar, a ser ingrato, a ser muitas vezes revoltado, a ser aquele filho, nem o filho pródigo. Às vezes nós somos até mais que o filho pródigo nas nossas atitudes. E a única coisa que a gente não consegue entender é que isso não tem nada a ver com Deus. Porque Deus só ama, Deus só cuida, Deus só protege, Deus nem perdoa. Porque só perdoa quem se ofende. E como Deus nos conhece, e é o único que nos conhece de uma forma individual e profunda, e por isso ele nos trouxe Jesus, nosso irmão mais velho, como exemplo e guia. Ele não perdoa porque ele não se ofende. Ele já sabe das nossas limitações. Ele já sabe do grau de evolução de cada filho seu. Então, diante desse contexto, já passou do momento dessa autodescoberta, da gente buscar lá no fundo do nosso íntimo a centelha divina que nós passamos, encarnações e mais encarnações, sufocando. Porque a gente sempre tem o olhar para fora e não voltamos o nosso olhar para dentro, para descobrir o quanto nós somos maravilhosos, o quanto nós somos sensacionais, o quanto nós podemos entender, se ainda não entendemos, que já passaram não centenas de espíritos, milhares de espíritos, milhões de espíritos e nenhum, bilhões e nenhum igual a nós. Como nós também não somos iguais a eles. Então, por que que a gente vem para essa encarnação querendo ser igual ao outro? Olhando as coisas dos outros e achando que se a gente vivenciasse aquela experiência, naquela família, com aqueles filhos, com aquela esposa, com aquela sogra, com aquela mãe, com aquele esposo, com aquele amor, não importa a denominação, a minha vida seria melhor. Se eu nascesse assim, se eu nascesse assado, se eu ganhasse nisso, se eu ganhasse naquilo, se eu tivesse tido mais condições dentro de muitas que eu pudesse enumerar aqui, que é aquilo que eu acho que vai me trazer sucesso, respeito, poder, status, e com isso eu resumo só na palavra aceitação, a minha vida seria diferente. Irmãos e irmãs, a nossa vida só vai ser diferente quando a gente trouxer verdadeiramente
E quando eu falo verdadeiramente, eu quero dizer pensar, sentir e agir. Porque muitas vezes a gente sabe tudo que é certo. Na nossa cabeça a gente já sabe, a gente já define. Isso daqui agradaria ao Pai. Isso daqui é o que Jesus, nosso irmão e mestre, faria se fosse consultado a responder ou a agir. Mas o que a gente não entende e que a gente não faz, a gente não coloca em prática. Esse que é a nossa falta de entendimento. A gente sabe, mas a gente não dá continuidade. A gente não materializa. Antes que aconteça, a gente já fala, mas isso daqui vai ser difícil de acontecer. Mais do que isso, a gente ainda fala, isso daqui vai ser impossível. Antes da gente materializar, a gente já coloca as dúvidas, a gente já coloca as impossibilidades. E a gente ainda não entendeu, ou não quer entender, que a mesma energia que a gente gasta para ficar reclamando, Uhum. que a gente gasta para ficar criticando, que a gente gasta para ficar julgando o externo, a gente poderia potencializar para dentro de nós termos forças e não deixar falar mais alto o orgulho e o egoísmo e deixar que as pessoas façam o que elas querem da vida delas. Mas desde que isso não seja permitido por mim, que me afete, que me desequilibre, que me faça perder o dia. Às vezes a gente tem um compromisso como o de hoje, e eu vou contar um segredinho para vocês aqui, que ninguém vai ficar sabendo, só nós. Quando tem um evangelho para eu fazer, gente, já começa na madrugada. Os irmãozinhos, que eu não gosto de falar inimigo, eu acho essa palavra muito pesada. Eu gosto de falar aqueles que não sintonizam conosco. Os irmãozinhos que não sintonizam conosco, eles já começam a fazer tudo. Sabe aquela torcida organizada? E eles vão e usam um, usam outro, usam uma mensagem, usam alguma coisa, para que eu, ao despertar, eu já esteja pronta para desistir do compromisso de luz. E eu falo mentalmente com eles, porque eles tentam tudo. Aí eles começam a ir buscar, muitas vezes no desequilíbrio das pessoas que eu convivo de forma mais próxima. Não estou falando nem das minhas filhas, nem do marido, nem do genro, nem da neta, tá? Estou falando de outras pessoas mais próximas. Eles tentam, daí através deles. É aquela irmã da casa espírita que está sempre em paz, mas naquele momento de que eu vou fazer o evangelho, ela de uma forma ou de outra, ela consegue ser instrumento desses irmãozinhos para chegar até mim. E eu queria dar um recado aqui, quero deixar materializado esse recado. Não vão conseguir. Não vão conseguir porque eu já aprendi através da proteção da espiritualidade. Pode ser até que depois que terminar o evangelho, que eu vá refletir sobre a amargura, sobre a carência, sobre a dor que esses espíritos sentem e eles precisam verbalizar para tentar me atingir de alguma forma. E talvez eu também tenha um lado humano muito, muito, muito é vivo, então não tenho evolução para deixar com que as coisas passem sem que de uma forma ou de outra eu vá refletir para tentar transformar. E eu agradeço depois em prece para que tudo isso aconteça, porque daí eu tenho a resposta do Evangelho. Só não é apedrejada a árvore que não dá frutos. Então eu consigo daí mensurar que a minha árvore está carregada. Sabe essas mangueiras, como a Thelma falou, que agora já estão começando a ficar as mangas maduras e todo mundo vai lá tirar a sua fruta? Aí, quando eu falo tirar, eu quero deixar claro, tira com cuidado, pede licença para mangueira, as pessoas não fazem isso, mas comecem até entender isso com a flor, o fruto, agradecer tudo que vem do Pai para nós. Então, quando eu vejo que eu estou podendo avaliar de uma outra forma, que aquilo que veio para me magoar, para me ferir, para me, muitas vezes
eu digo até derrubar, porque eu já ouvi de muitos irmãos, até mesmo dentro da doutrina, que eu não tinha condições de estar aqui na frente fazendo evangelho. Que da onde eu tirava essa ilusão de que eu tinha essa condição. E graças a Deus, eu pude ter a lucidez através da espiritualidade, de não desistir de mim, de não desistir da minha pequenez, de não desistir de acreditar que talvez esse irmão e essa irmã falaram uma verdade, mas eu consegui transformar, eu consegui provar se é essa a palavra, através dessa prova de fé que me foi dada, que jamais eu vou estar aqui, seja na frente de uma tela de computador, ou seja na presença de irmãos fisicamente, querendo ser nada a não ser um instrumento imperfeito na seara do Cristo, para que Ele possa me usar da forma como Ele desejar, porque eu sei que me falta conhecimento, eu sei que me falta conhecimento não só da mensagem do Evangelho, como também, talvez esse seja o mais profundo, conhecimento de aplicar o Evangelho na minha vida todos os dias, porque eu sou imperfeita. Muitas vezes, ainda o orgulho e o egoísmo fala mais alto. Mas acima de tudo, quando eles me colocam na frente do computador, ou quando eles me colocam na frente de dos irmãos e das irmãs para falar do Evangelho, e eu consigo passar uma mensagem onde depois alguém vai falar: Você me tocou. Em prece mental, eu digo a espiritualidade. Gratidão por eu ter sido usada tão, tão profundamente, porque foram vocês que falaram por mim. Então, meus queridos irmãos e irmãs, não é fácil o autodescobrimento, porque dentro disso vem uma série de situações que a gente precisa começar a fazer como fosse um diário da nossa vida, colocando tudo aquilo que a gente reconhece como estando ligado ao divino e aquilo que a gente reconhece como não estando ligado ao divino e a gente precisa transformar. E depois que a gente faz isso, a gente vai para o caminho que se chama ação e é colocar em prática essa transformação. E na grande maioria das vezes, tudo aquilo que a gente trouxe dentro das nossas crenças, dentro dos nossos aprendizados equivocados, as pessoas que a gente convive, elas vão estranhar, elas vão questionar e muitas vezes elas vão julgar. O porquê que se mudou? Antes a sua vida era viver em minha função, para cuidar de mim, para muitas vezes ser meu porto seguro para eu desabafar, para eu falar tudo aquilo que não estava bom, para pedir os seus conselhos. E agora você está mudando. O que está acontecendo? E na grande maioria das vezes, isso que é positivo para a tua vida vai trazer algo que a gente faz muito, que é o primeiro impacto, porque a gente está habituado a viver de forma equivocada na nossa evolução. A gente está habituado a viver, como eu disse, para o externo e esquecendo da nossa autoavaliação interna para transformar. Então, daí com essas críticas, ou muitas vezes com esses comentários que às vezes aparecem para nós como sendo de preocupação e de carinho, nada mais é a pessoa se autodefendendo para mantê-lo cuidando das coisas para ela, ou para elas, ou para eles. Nós vamos começar a perceber que o primeiro momento dessa transformação, dessa mudança, e que a gente às vezes não está querendo fazer muito, e que daí já é a desculpa para a gente parar, vem a procrastinação. Daí a gente fala, ixi, acabei mexendo no vespeiro, deixa eu parar por aqui, depois eu continuo. Só que esse depois eu continuo, às vezes não chega nem nessa encarnação, e nem na outra. E a gente não pode se permitir isso. Porque daí
A gente continuando sem alimentar a procrastinação, a gente fala: não, eu vou continuar. O meu compromisso, como disse Madre Teresa de Calcutá, nunca foi eu e você. Sempre foi eu e o Pai. Então, se foi eu e o Pai, eu também estou interferindo de forma negativa na vida desses irmãos e irmãs. Quando eu não permito que eles assumam a rédea, fala rédea ali, ó, assumam o direcionamento das suas vidas. E eu não posso trazer para mim este compromisso, mais este compromisso ainda. Eu coloquei, depois vocês vejam, quem está no meu WhatsApp, eu recebi uma mensagem que eu achei sensacional, e essa mensagem não foi de ninguém a não ser da espiritualidade para o evangelho de hoje. Depois, se quiser, eu vou mandar para a Thelma, ou se ela tiver aí o meu WhatsApp, ela já vê nos stories a última mensagem que eu postei, que eu achei assim, um evangelho para mim. Que ela vem e fala exatamente isso. Nós temos que parar de nos colocarmos na posição de sermos depósitos, ou de pesadelos, ou de sonhos. Isso não está na mensagem, eu estou falando o que eu defini da mensagem. Pesadelos ou sonhos dos nossos irmãos de caminhada, anos após anos. Porque eu tenho certeza aqui que se eu perguntasse cada um dos irmãos e irmãs que estão me ouvindo, teriam para contar histórias de relacionamentos afetivos, de amizade, profissionais, religiosos, que foram ao longo dos anos vocês sendo o esteio na vida de muitos irmãos e irmãs, achando que dando um braço amigo, um ouvido amigo, até uma mente, porque você ficava ali, ó, pensando numa forma de ajudar a solucionar o problema. E hoje você vê que se passaram 5 anos, 10 anos, 3 anos, 20 anos, às vezes até 40 anos. E os irmãos continuam ainda parados naquela fase do tempo, porque ainda alimentam no dia de hoje tudo que eles já falaram para vocês sem nenhuma mudança. E eu queria dizer uma coisa aqui muito forte, mas é para o despertar. Isso não é ser cristão. Porque nós, de uma forma ou de outra, validamos para esses irmãos esse tipo de comportamento, valorizando. Não que nós menosprezamos a dor alheia, mas nós valorizamos. E mais do que isso ainda. Muitos, quando você muda e tenta dar o conselho que você acha que agora com o seu conhecimento espiritual é o melhor, eles levam como revolta, eles levam como falta de validação, eles se veem como sendo alguém que não está apoiando, e daí você não percebe. Mas se você se compromete mais uma vez na espiritualidade, porque todo aquele tempo, é triste dizer, que você achou que estava auxiliando, foi perdido. E mais do que isso, o seu tempo de evolução também foi. Daí vocês vão falar, mas já que você está pregando o egoísmo, de forma alguma. Eu estou aqui tentando mostrar. E isso vai ser o momento de reflexão de cada um de vocês, porque isso compete a vocês, porque a minha autorreflexão eu estou fazendo. É de que nós viemos aqui para nossa evolução, para o nosso autoconhecimento. Porque se nós nos autoconhecermos, nós sim poderemos transformar o externo junto de todos os irmãos. Porque daí nós seremos o exemplo vivo do Evangelho do Cristo. Porque o Evangelho mesmo já nos ensina que se nós ainda estamos necessitando falar do Evangelho, é porque nós não somos o exemplo vivo do Evangelho.
porque nós não estamos sendo o evangelho como foi o Cristo. Ah, mas Jesus falava, Jesus nos direcionou, mas não havia em momento algum incompatibilidade ou incoerência entre o que Jesus falava e o que Jesus fazia. Quando a gente coloca isso para nós, a incoerência é tamanha, porque nós falamos muito, mas vivenciamos pouco. E isso também não é para ninguém se sentir culpado, para ninguém se sentir cobrado, porque isso eu não carrego a doutrina, graças a Deus, quando eu reencarnei e fui buscando esse autoconhecimento. Ela deu a chave das algemas que eu carregava. Eu já recebi o meu salvo-conduto, o meu habeas corpus, não importa o nome que queiram dar para minha liberdade. Hoje é algo que eu possa tentar ajudar dentro da minha pequenez os irmãos e as irmãs que vierem até mim. Mas a escolha do caminho que vai ser trilhado vai pertencer a elas. Elas podem me culpar, podem até verbalizar isso para mim, mas não trago isso para mim, porque não é esse o meu compromisso. Eu não posso ter isso nem com as minhas filhas e nem com a minha neta, como eu disse agora. Como eu vou ter com mais externo ainda? Porque o nosso primeiro momento de aprendizado na escola da vida se chama família. Eu posso amá-los, eu posso protegê-los, eu posso cuidá-los, mas as escolhas que eles fizerem não é um compromisso meu. Eu posso pedir perdão por não ter sido uma boa esposa, uma boa mãe, uma boa sogra, uma boa avó, mas eu não posso carregar as escolhas deles como sendo o resultado de alguma coisa que eu fiz. Eu só dei aquilo que eu podia. Eu falo para minhas filhas, eu queria ter sido uma mãe melhor, mas se eu, enquanto mãe aqui, puder ajudar vocês de alguma forma, que vocês busquem esse autoconhecimento, porque eu só dei aquilo que eu tinha, podem pedir aqui o auxílio que eu, mas as escolhas são suas. E tento passar isso para Amanda, que hoje é mãe da Valentina, porque o compromisso é dela com a Valentina. Eu só sou vó. Então, quando eu começo a entender a bênção que é a doutrina na nossa vida, quando ela consegue fazer com que a gente descubra essa conexão com o divino, sabendo que nós vamos ser traídas, que nós vamos ser julgadas, que nós vamos ser magoadas, que nós vamos ser muitas vezes, é forte que eu vou falar aqui, mas para a gente entender, isso em todos os credos religiosos a gente ouve, nós que muitas vezes não viemos da doutrina espírita de berço, passamos pelos irmãos católicos, evangélicos. O Cristo, quando é colocado que ele deu a sua vida por nós, e nós aqui entendemos, pelo menos é o meu entendimento, e peço perdão se não for o entendimento de outros irmãos, que a crucificação do Cristo foi a prova mínima de sofrimento, perto do grandioso exemplo de amor que ele nos deu, quando teve que baixar a sua vibração, porque é perfeito, para poder ocupar um corpo físico como este e estar por um período aqui conosco. Talvez isso é uma colocação minha, prevendo que no futuro, para usar mais uma muleta das inúmeras muletas chamadas desculpas que nós damos para não buscarmos o caminho do Cristo, falando: ah, mas você não sabe o que eu estou passando. Você não vivenciou o que eu vivenciei, é fácil falar. Queria que você estivesse no meu lugar para você ver se você aguentaria. Jesus veio. Talvez já prevendo isso, Jesus veio num corpo físico para falar que ele vivenciou todas as experiências nossas. E ele venceu o mundo. E ele disse: vós sois deuses, podeis fazer o que eu fiz e até muito mais. Essa é a confiança que o Pai pediu para que Jesus nos passasse.
E a gente vem querer ser menor. E eu não falo menor no sentido de grandeza. Eu falo menor no sentido de atitude. A primeira coisa que a gente fala para tudo que é prova de fé, eu não consigo, eu não posso, eu não aguento. Fulano falou isso, postou uma mensagem que era direcionada para mim, acabou com o meu dia, acabou com o meu mês, acabou com o meu Natal. Sinto lhes dizer, quem está buscando isso com relação a mim, não vai conseguir. Vai conseguir uma coisa assim, preces triplicadas. Preces triplicadas para que a pessoa receba aquilo que a incomoda muito em mim, que é a luz. Eu sei, não é minha, é a espiritualidade que fornece. Mas como ela é uma fornecedora eterna, eu aproveito. Porque se a gente descobrisse que nós estamos aqui não para nos incomodarmos com a luz alheia, porque nós temos a nossa própria, a gente ia começar a buscar essa. Eu fico feliz assim numa alegria que vocês não têm noção quando eu vejo alguém chegar para mim e falar: Jaque, lembra aquele dia que a gente conversou? Eu comecei a fazer e eu tô me transformando, eu tô tão feliz. Eu falo que brilha a vossa luz, minha irmã. Que brilha a vossa luz, meu irmão. Tem os irmãos aí que passaram alguns meses atrás a mesma experiência minha de quase morte. Então aí, e eu falo com eles, e aí, como é que vai ser esse ano que está chegando? Porque eu tô numa vibração já em 2025. Não vou falar da despedida para não 2025 não ficar sentido. Mas 2026, papá. Ai, Jaque do céu, será que a gente aguenta? Eu falei, meu querido, minha querida, se nós já passamos por essa experiência, a espiritualidade deixou a gente voltar, é porque nós temos muito para realizar aqui. Não tem que ter dúvida. Essa não é a dúvida, essa é a certeza. E a certeza para esse ano que está chegando, e a certeza para esse ano que ainda está aqui presente, é a gente olhar para o céu, ó, quando tiver esse céu maravilhoso, seja esse hoje, dessa manhã de domingo, seja à noite o céu estrelado, e falar com muita fé. E é com essa fé, com essa força, com essa esperança e com essa emoção de tanta felicidade que eu estou sentindo aqui agora, que eu quero passar para vocês, para encerrar o nosso evangelho de hoje. Olhar para os céus e perguntar para Deus: Pai, o que queres que eu faça? E terminar essa frase dizendo: Pai, o que queres que eu faça? E eu farei. Que Deus abençoe infinitamente o domingo de vocês. Desculpem por eu ter passado alguns minutos, mas que vocês sintam a minha gratidão eterna presente nessa emoção. Que assim seja.